Pronto. Consegui. Deixa eu Para ver. lá em cima. Agora eu acho que foi, não? Foi. Perfeito. Pronto. Obrigado. Então, queridos, então, como eu ia dizendo para vocês, esse é um assunto que vai ser cobrado. De forma imediata é a maneira que vocês vão aproveitar. A outra questão é uma questão de vida, né, de sustentabilidade, de postura crítica diante do mundo, que esta é não também só imediata, mas ela é essencial na vida de vocês. Né? Como eu falei com vocês, e aí recordando um conteúdo da aula de população, vocês são a geração que viverão até os 120 anos em média de vida. Então, o que acontece? Vocês têm pelo menos aí mais 100 anos, mais 103, mais 105 anos, em média, se nada lhes acontecer, de vida. E o que vocês farão diante dos prognósticos, né, que estão se apresentando, estão sendo desenhados pelos cientistas, aqueles que atualmente são os cientistas, mas no futuro serão vocês, que já estão nos desenhando um quadro que muitas vezes é assustador, né? Tipo, povos já atualmente vivendo a escassez da água. A gente está vivendo aqui no Brasil a questão das florestas, né? Os biomas do Pantanal, o bioma da Amazônia sendo queimado, destruídos. Inclusive, hoje nós vamos falando do bioma da Amazônia quando falarmos em vegetação, para explicarmos um dos fatores climáticos. Então, diante disso, não dá para estudar clima ou prestar atenção a esta aula simplesmente por uma questão de resolver questões do vestibular, exercícios do vestibular. É muito mais uma questão de permanência aqui nossa, da nossa espécie, né? E uma permanência inteligente, uma permanência de compartilhamento, uma permanência de conectividade. É olhar a Terra ou para a Terra sem vê-la como uma empresa e nem agirmos como gerentes ou empresários. É olhar como um dos seres que participam, né, que estão aqui interagindo, né, se comunicando, dialogando com todos os seres desse planeta, todos os elementos da natureza, conversando com Gaia. Bom, vamos começar só relembrando o nosso último ponto, quando nós falávamos que os fatores climáticos são aqueles efeitos ou influência que nem sempre determinam, mas como o próprio nome já está dizendo, influenciam, né? Criam um determinado tipo de efeito. Essa influência, esse efeito, eles acontecem numa das três características observadas ou observáveis na atmosfera, tá? Por exemplo, nós quando olhamos os climatólogos, meteorólogos, nós mesmos, quando olhamos para o tempo, nós estamos observando e construindo pensamentos em relação à temperatura. Então, a gente fala, hoje o dia está muito quente, está um calor, sei o quê, ou o dia está muito frio. Portanto, nós estamos falando de temperatura. Ou a gente fala ainda na temperatura, num outro conceito que normalmente nós usamos, mas nós não temos a menor ideia que são conceitos, que são termos, conhecimento científico. A gente fala assim, gente, estava muito quente de manhã, agora de tardinha, nossa, como esfriou, né? A temperatura caiu. Quando a gente está falando isso, a gente está traduzindo, né, na prática, um conceito que é chamado variação térmica, amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, esses efeitos aqui apresentados até o momento, eles vão influenciar de alguma forma, tá? Num desses componentes, no caso, a temperatura. Da mesma forma, os efeitos podem influenciar também num outro componente, que é a umidade. A umidade, né, nós vimos que ela é uma das formas de ser, uma dessas características do tempo climático ou do clima, que nós também a todo instante estamos mencionando. Né? Está chovendo, não está chovendo, está com cara que vai chover, enfim. Isso nós estamos falando de um dos
componentes do clima ou do tempo climático, né, e do tempo climático, corrigindo, observáveis. Da mesma forma, quando nós falamos de vento, que é o ar em movimento, nós estamos falando daqueles componentes, tais como a diferença de altitude, né, para falarmos de pressão atmosférica. Então, pessoal, fica para a gente, se torna importante que a gente também domine o que eu já havia falado, e tudo isso eu estou fazendo uma rápida revisão, para que a gente fale um pouco também da diferença entre clima e tempo climático. Eu já sei que quando nós estamos observando, olhando a paisagem atmosférica, eu estou tendo a leitura de um estado momentâneo. Esse estado momentâneo eu chamo de tempo climático. Se esse estado momentâneo se repete por várias vezes durante muitos anos, acaba sendo um padrão daquela paisagem. A esse padrão eu denomino como clima. Então, o clima é aquela paisagem atmosférica, por mim observada, que se repete por muitos anos. Então, aquilo para mim se tornou um padrão. Normalmente eu digo e falo, aqui essa região não, é sempre fria. Por quê? Porque quase sempre, todas as vezes que eu fui mais atento, a minha experiência mostrou que ali era muito fria seca, muito fria úmida, né? Aqui nessa paisagem é extremamente quente, né? Seca ou também muito úmida. Então, isto a gente está chamando de clima. Tá? Quando acontece um evento, né? Ou seja, um lugar que chove muito, faz muito frio, e um dia está muito sol e está seco demais, isso a gente chama de tempo climático. É um evento. Durante o ano, acontece, sei lá, se o ano tem 365 dias, assim, na sua média, né, acontece 15 vezes, 16 vezes. Isso é evento. Pode acontecer durante uma semana, mas não é padrão, não se repete. Então, o clima é uma repetição. Nós vimos, no encontro passado, 3 fatores climáticos. Né? O fator climático da latitude, onde eu espero que tenhamos entendido que a região do planeta que está sob influência, ou por estar localizada em baixa latitude, vai constantemente, parece apresentar temperaturas mais altas. Isto por quê? Porque neste lugar os raios de sol incidem ou batem no planeta de forma direta e percorrem um percurso do Sol, da onde é o seu ponto de origem, até a Terra, é um caminho menor. Então, as temperaturas nessa região tendem a ser mais elevadas. No entanto, nós vimos que mesmo em lugares onde esta temperatura, né, ou melhor, esta região esteja sob influência latitudinal, se ela também estiver sob a influência de uma elevada altitude, ela deixa de ter, né, alta temperatura, passa a ter baixa temperatura e o que vai gerar um outro quadro, que pode ser um quadro, inclusive, de neve perpétua. Aí eu apresentei aqui 2 exemplos para vocês, né? Eu apresentei o exemplo lá na Cordilheira dos Andes, no Peru, e na própria África, no Kilimanjaro, que está localizado no Parque Nacional da Tanzânia, a uma latitude 8 graus sul, portanto, baixa latitude. Deveria ir lá no Parque Nacional da Tanzânia, na superfície, andando, caminhando, naquela vegetação de savana, a temperatura a 40, 45 graus, mas se você começar a subir o maior ponto elevado da África, que é o Monte Kilimanjaro, que tem 5.666 metros, você vai encontrar neve perpétua, temperatura abaixo de zero. Então, são fatores que influenciam, eles não determinam. Depois, a gente falou,
né, de um terceiro fator. Então, latitude o primeiro, altitude o segundo. Lembrando que a altitude, a gente até brincou com o Marcelo lá com São Paulo, né, aonde tem Santos, que está no nível do mar, portanto, maior coluna de ar, e São Paulo, que está num planalto a 750 metros ao nível do mar. Então, tem menos moléculas de ar. Portanto, o Marcelo acaba, por enquanto, se não ocorrer, se não agravar o quadro das mudanças climáticas, o Marcelo acaba, né, tendo uma temperatura mais baixa, menos elevada, do que os seus irmãos lá da Baixada Santista. Esses vivem, né, o efeito não só da maritimidade, mas da baixa altitude. Regiões de baixa altitude, por estarem mais próximas ao centro irradiador, lembrando que a energia solar, os corpos, todos os corpos presentes, incluindo nós, né? Estou falando de água, de floresta, de asfalto, dos prédios, enfim, todos os corpos absorvem a energia que chega do Sol e devolvem essa energia de volta para o espaço. Ao devolverem é que nós começamos a sentir esse calor. E como eu penso, como tem maior quantidade de moléculas gasosas na parte baixa da atmosfera, mais próxima à superfície terrestre, maior é a absorção. À medida em que nós vamos subindo, esse ar vai se resfriando, né? Essas moléculas vão pesando, elas voltam novamente, né? Fica um ciclo, fica uma convecção. E, por fim, a gente falou do efeito de continentalidade e maritimidade, que está aí no slide, que é aquela proximidade com o mar. A gente falou que regiões do planeta que estão mais próximas ao mar, como é o caso, por exemplo, de Santos, Rio de Janeiro, aqui, sofrem um efeito de maritimidade. E a gente falou o seguinte, que a água absorve mais água, desculpa, a água absorve lentamente calor, absorve lentamente e libera também lentamente. Já a rocha, né, absorve rapidamente, mas também libera rapidamente essa energia na forma de calor. Quando o Sol desaparece, dali a 1, 2 horas, aquele asfalto que a gente pisava que estava quente, ou aquele banco de alvenaria que a gente ia sentar, não conseguia encostar, desculpa o termo, a bunda, a gente agora, depois de 2 horas do Sol desaparecido, a gente parece que consegue sentar, né? A gente consegue andar descalço no asfalto, no chão. Por quê? Porque toda energia já foi liberada. Ao contrário, na água, aquela energia está começando, né, a ser solta, liberada lentamente. Então, regiões que estão próximas ao mar, elas são regiões que têm uma variação térmica, uma amplitude térmica, que nós já sabemos que é a diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima, elas têm uma variação menor. Por quê? Porque agora, de noite, quem vai estar liberando calor é a água. Já quando nós estamos morando numa região, no interior de um país como o Brasil, que tem uma dimensão continental, né? São mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O que acontece? Nós nos afastamos, nós vamos para o centro-oeste. Lá de manhã, as temperaturas acabam sendo elevadas se elas estiverem, né, em regiões de baixa altitude. E aí, quando chega de noite, como não tem mais o sol para lançar a forma de calor, né, de energia incidir nas rochas, as rochas passam, sei lá, 7 horas da noite, 8 horas, já liberaram. Cadê a massa de água? Não há massa de água o suficiente para gerar um equilíbrio entre aquele calor que foi liberado pelas rochas e agora que vai ser liberado pela água ou por esse corpo. Não é um copinho d'água, não é um balde, né? Mas a gente, inclusive, faz isso, né? Em lugares muito secos. O que as pessoas fazem? Vão para o quarto e aí, para ter um pouco de umidade, colocam um balde no quarto. Em Brasília é muito comum as pessoas colocarem um copo de água, alguma coisa,
para poder gerar, né, à noite alguma forma de ter alguma umidade, senão você não tem umidade nenhuma. Essa umidade ela é produzida justamente a partir desse calor, né? A partir dessa energia que chega, faz evaporar a água. Se você não tem corpo de água, você vai ficar num ambiente muito seco. Por isso que eu, por exemplo, todas as vezes que eu vou a Brasília, eu sofro muito, né? Eu acho que eu tenho aqui uma vascularização muito frágil no nariz, começa aquele sangramento, porque está tudo muito ressecado. Então, às vezes, eu faço assim, né, aquela coçadinha por conta da poeira, arrebenta logo. Né? Precisava estar oleosa, meio oleosa, né? Precisa estar umedecida a minha narina. Hoje, nós vamos falar de outros 3 importantes fatores. Tá? O primeiro fator que eu quero trabalhar com vocês é o fator da vegetação. Tá? Então, nós temos o fator latitude, o fator altitude, o fator de maritimidade e continentalidade. Eu quero falar hoje com vocês sobre o fator da vegetação. Então, vou aqui botar para vocês aqui. Se tiverem que fazer alguma pergunta ou quiserem, sintam-se super à vontade. Preferencialmente, eu peço que abram o microfone, uma vez que eu, aqui, ao estar compartilhando e maximizando a tela, eu não os verei mais. Tá? Bom, reparem só vocês, nessa imagem, né? Parece que está pegando fogo na floresta, mas não está pegando fogo nessa floresta. Na verdade, a floresta, né, que é um conjunto, né, esse ecossistema aí que, no caso, não está identificado, pode ser uma mata atlântica, pode ser a floresta amazônica, enfim, mas é uma floresta latifoliada, ou seja, uma floresta densa, fechada, é uma floresta tipicamente de um clima tropical. Árvores altas, elevadas, com folhas grandes. Essa floresta está transpirando. Esse fenômeno que, aos olhos de vocês, parece que a floresta está enfumaçada e pegando fogo, na verdade, chama-se evapotranspiração. Não, essa floresta ela está transpirando. Vocês estão transpirando aí a cobertura vegetal, principalmente, e está transpirando aí o solo. Tá? Estão transpirando os rios. Nós não estamos vendo o rio, mas pode ser que tenha um rio aí, né? E ele esteja evaporando, está transpirando. O que a gente acaba, né, acontecendo? O que a vegetação vai influenciar? Justamente no componente da umidade, sobretudo da umidade. Né? Lembram que eu falei com vocês? O que acontece? Choveu, tá? Choveu nessa região. Vai encharcar o solo. E aí vem o sol. O que as plantas, né? As árvores, os elementos vegetais vão fazer? A partir das suas raízes, as raízes seriam como fossem canudinhos. Elas vão sugar esta água. Os corpos desses vegetais vão ficar vascularizados de água. No que o sol bate, assim como nós, as árvores vão suar. E elas vão jogar para a atmosfera, para o espaço, esse suor na forma de vapor, como vocês estão vendo aí. Se eu podar, se eu queimar, se eu desmatar, não só vai diminuir lentamente o processo de evaporação, portanto, eu vou acabar, ou pelo menos diminuir sensivelmente, esse processo de umidificação do ar. Por quê? Porque não vai ter nenhum elemento que vá cumprir essa tarefa, não vai ser o professor aqui que vos fala, não vai ser a Anitta, não vai ser Carlos Henrique, não vai ser Silvana, não vai ser Marcelo, que vai ficar com um canudinho, buscando lá do solo, né, e tentando jogar. A gente não tem essa função, a gente não fomos construídos para essa função. É a vegetação, é a floresta.
com suas raízes fixadas no solo, em profundidade, às vezes, que avançam metros de profundidade no solo, que sugam essa umidade que está lá no solo e jogam para o espaço. Uma floresta como esta aí, pessoal, ela joga, em média, uma árvore adulta desta, ela joga, em média, por dia, de 300 a 1.000 litros de água na forma de vapor para o espaço. Portanto, esta floresta, se existe chuva, é por conta dessa floresta. Não existe a floresta por conta da chuva. É o contrário. As chuvas existem por conta da floresta. E aí a gente vai... Então, como é? Bom, em relação à umidade, eu já entendi. As árvores pegam a água que foi penetrar, que acabou penetrando no solo, por meio das raízes elas sugam, por conta do calor elas suam e jogam na forma do processo que conhecemos como, passamos a conhecer, ou já conhecíamos, chamado de evapotranspiração. Tranquilo. Já entendi mais ou menos a relação floresta-umidade. E a temperatura? Qual é a relação que tem da floresta com a temperatura? Lembram quando eu falei com vocês, né, que a floresta, né, a água, ela torna, ela demora mais a absorver essa energia e quando ela libera, ela também libera de forma mais lenta e gradual. Está aí a influência da temperatura. Até porque a floresta, né, é um lugar de cor mais escura. Ambientes com cores mais escuras, ou elementos, corpos com cores mais escurecidas, acabam refletindo, né, devolvendo para o espaço uma quantidade menor de calor. Então, as florestas elas vão refletir menor fração, menor quantidade de calor. Essa relação entre energia recebida e energia, ou essa fração que é devolvida para o espaço, nós chamamos de albedo, A-L-B-E-D-O, albedo. É uma palavra do latim, que vem do album, né? Album no latim significa branco, né? Então, o albedo normalmente ele é medido pelos cientistas de 0 a 1. Quanto mais clara for o corpo presente na atmosfera, pensemos na neve, mais próximo a 1, ou seja, maior será a reflexão de calor. Quanto mais escura for o componente da atmosfera, né, menor será a reflexão de calor. Aí alguém pode me perguntar, então, professor, o senhor está me dizendo o seguinte, que o asfalto reflete pouco calor? Sim, o asfalto reflete pouco calor. Acontece que o asfalto, por ser escuro, ele reflete menos calor, tá? Mas a gente não pode esquecer que o asfalto é um produto, né, de um mineral na forma líquida, que no caso é o componente do petróleo. No entanto, quando solidificado, está lá na forma mais bruta, como igual uma rocha. E a gente viu que absorve muito calor e libera também numa intensidade muito grande. Tá? E aí, pessoal, essa floresta que está aí na paisagem, ela vai formar um fenômeno que só acontece no Brasil. Um fenômeno que influencia a nossa vida aqui no Sudeste. Um fenômeno que influencia todo o Brasil. Um fenômeno que vai até lá, não sei se ainda está aqui o Ezequiel, mas vai até a Argentina. Tá? Esse fenômeno recebe o nome de rios voadores. Então, eu vou mostrar aqui para vocês
no próximo slide. Deixa eu só andar aqui, espera aí. Opa, andei demais. O fenômeno rios voadores, tá? Os rios voadores, como vocês podem ver aqui, eles são, como está dizendo aqui, cursos de água atmosférica. Eles são rios, tá? Que estão localizados na parte mais alta da atmosfera, na forma de vapor. A quantidade de água que está suspensa na atmosfera, formada na região norte do nosso país, com contribuições do processo de evapotranspiração, né? Esse processo de evapotranspiração que nós acabamos de ver, que é um fenômeno que acontece a partir da transpiração da floresta, mais ou somado ao processo de transpiração do oceano, geram os famosos rios voadores. Vou perguntar à Anitta se ela lembra, e eu tenho quase certeza que sim, qual é o sentido de rotação da Terra. Se ela ocorre de oeste para leste ou de leste para oeste, Anitta. Você lembra? Lembro não, professor. Marcelo lembra? Máximos? Anitta, fala, Marcelo. Pode falar, Muito Marcelo. tempo, professor, já estudei isso aí, muito tempo atrás. Vocês lembram que a gente sempre fala que os países não têm o mesmo horário? Lembram disso? Professor, Oi? eu acho que é do oeste para o leste. Isto mesmo, do oeste para o leste, Máximos. Porque todos os países que estão a leste da gente, por exemplo, todo mundo que está do Atlântico para lá, está na África, está na Europa, está no Oriente Médio, está na Oceania. Nesse instante, todos eles estão a cada 15 graus, mais ou menos a cada 1.660 quilômetros à nossa frente, eles estão 1 hora adiantado de nós. Então, por exemplo, quem mora em Londres, lá na Inglaterra, deve ser, eu não estou vendo a hora aqui, deixa eu pegar aqui meu celular, mas são 20 horas e 41 minutos. Eles estão 3 horas adiantados em relação a gente. Portanto, lá são 20 para meia-noite. A Terra tem esse sentido, oeste para leste. E aqui na região equatorial, existem os famosos ventos, que são chamados ventos alísios. Eles correm na direção contrária ao movimento da Terra. Ou seja, se a Terra está girando de oeste para leste, os ventos alísios estão na direção contrária, né? Eles estão na direção leste para oeste. E aí, esses ventos, o que eles fazem? Eles pegam esse vapor d'água que está lá no Oceano Atlântico, se formou por conta da evaporação do oceano, empurram para dentro do continente, no caso aqui para dentro do Brasil, soma-se a isso, a evaporação da floresta e todo mundo indo para leste. Conseguem ver nesse desenho essa parte aqui mais sobressalente, mais alta, que corre do sul da América do Sul até aqui o norte da América do Sul? Estão vendo isso aqui no mapa? Conseguem visualizar? Sabem como é que é o nome desse conjunto de montanhas aqui? Algum de vocês sabe? Que fica bem a leste do nosso continente? Hein? Que tem neve. Eu não. Cordilheira dos Andes, ok? Então se chama Cordilheira dos Andes. Um paredão que, em média, esse conjunto de montanhas, cordilheiras quer dizer isso, né? Conjunto de montanhas, cria uma barreira onde esse vapor de água bate aqui, não consegue vir para o Pacífico, esse oceano aqui é o Pacífico,
não consegue, o que vai acontecer? É direcionado naturalmente para o centro-sul do país. Vem para o centro-sul do nosso país, do nosso continente, atingindo a Argentina, Bolívia, Paraguai, o próprio Uruguai e intensamente o Brasil, que é seu lugar de origem. O que isso quer nos dizer, pessoal? Quer nos dizer o seguinte: enquanto outros países, é por isso que eu digo, vai para além da questão do vestibular. Enquanto outros países gastam milhões de dólares em processos de irrigação, ou seja, de canalização, de trazer de forma artificial, tirando água de um lugar, levando para outro, nós, no Brasil, desfrutamos de um processo natural ao longo do ano, de rios voadores. A quantidade de água suspensa, né, os cientistas já calcularam isso, né, por modelos matemáticos. A quantidade de vapor de água suspensa nesta área do Amazonas é maior do que a quantidade de água encontrada em toda a bacia do Rio Amazonas. Ou seja, isso significa dizer que se a gente se espanta com a enorme quantidade de rios que alimentam o Rio Amazonas e a sua própria quantidade volumétrica de água, imagina que isso está em cima da nossa cabeça, muito maior, só que na forma de vapor. E aí, esse vapor desce para o sul do país e, à medida em que se afasta dessa área aonde se forma, ela vai derramando esse vapor na forma de chuva, vai irrigando as plantações. Mas se nós insistirmos em tocar fogo na floresta amazônica, em desmatar a floresta amazônica, nós não teremos mais esse manancial, ou seja, essa quantidade de água vinda de forma natural para a gente, aqui no centro-sul do país. Então, nós vamos precisar ter que gastar dinheiro no processo de irrigação. Portanto, se você vai gastar dinheiro no processo de alimentação, é óbvio que esse alimento vai passar a ser mais caro. Porque o empresário agrícola, ao qual alguns gostam de chamar de agricultor, mas eu não os considero os agricultores, eu chamo de grandes empresários da agricultura, aqueles que plantam para o mercado interno, e são poucos, eles não vão querer diminuir a sua margem de lucro porque eles compraram equipamentos, bombas, canos perfurados, disparadores, dissipadores, né? Todo esse conjunto de equipamentos que fazem parte de um processo de irrigação, eles não vão querer, né, perder ou diminuir sua margem de lucro. Eles vão querer, no mínimo, manter, se possível, aumentar. Como é que eles fazem isso? Passando para a gente o aumento no preço dos alimentos. Por quê? Porque chove menos, eu vou ter que buscar água de algum lugar. Vou buscar dos lugares mais longe, vou buscar do subsolo, enfim. Então, a importância desses rios voadores. Quero dizer o seguinte, quase sempre cai uma questão, e eu não duvido, por conta da queimada ou das queimadas ocorridas no bioma do Amazônia nesse ano de 2020, que essa seja uma questão, né, possível de ser contemplada num exame de vestibular. Então, o que são rios voadores? São rios encontrados nas partes mais altas da superfície, na forma de vapor. Qual é a função desses rios? Regar, é de regar mesmo. O solo, né, de todo o Brasil, da parte central do Brasil até o extremo sul do nosso país.
quais são os benefícios, a gente tem um processo de irrigação natural dos outros rios, de bacias de outros rios, das plantações, né, do subsolo, dos aquíferos, os aquíferos, né, ou seja, esses lençóis de água, esses reservatórios que estão submersos, que a gente não vê, esses rios subterrâneos, eles são alimentados por conta dessa enorme quantidade dos rios voadores. Ok? Um segundo efeito. Alguma dúvida até aqui? Compreenderam que são rios voadores? Professor, Fala, Marcelo. é possível o homem fazer artificialmente os rios voadores? Olha, para isto, existem técnicas, né? E aí talvez o professor de física possa explicar muito melhor, né? Mas existem técnicas, inclusive, usadas nos Estados Unidos. Mas é aquilo que eu digo, Marcelo. Olha o dinheiro, vale a pena? É a mesma coisa em relação à dessalinização da água, né? Nós temos hoje uma quantidade de água no planeta, água doce, né? De todas as águas que nós temos no planeta, quando a gente estuda a água, a gente separa a água, o estudo da água em dois campos: as águas continentais e as águas oceânicas. As águas oceânicas, como características, elas são salgadas. As águas continentais, essas encontradas nos rios, nas geleiras, né, nos lagos ou no subsolo, elas são, na sua maioria, e eu falo na maioria porque nós temos água continental como o lago, ou também chamado Mar de Aral, tem uma característica de ser salgada, né? Toda a água, que a gente também chama de doce, que são essas águas continentais, elas têm um grau de salinidade, mas que é imperceptível ao sabor, ao paladar humano. Agora, a outra questão é ser potável, ou seja, a gente pode ou não beber, ela é salutar para a gente bebê-la ou não. Aí reparem, nessa quantidade, né? Se você imaginar 100 litros de água, 100 litros de água, 97 litros é de água salgada. 3 litros é de água doce. Aí, normalmente, o aluno fala: mas professor, se temos 97% de água salgada, dá para dessalinizar essa água? Existem os dessalinizadores, mas é uma tecnologia muito cara. Quem é que vai poder pagar por isso? Os países desenvolvidos. E quem é que vai poder consumir essa água? As pessoas mais ricas. Então, por que se eu tenho, e é isso que eu insisto, Marcelo, nós precisamos rever a nossa postura, rever a forma como nós estamos lidando com Gaia, com a natureza. Eu não posso olhar mais o planeta Terra, ou eu nunca deveria ter olhado o planeta Terra como uma empresa. Eu preciso olhar o planeta Terra como minha casa. Você gosta de ter a sua casa bagunçada, Marcelo? Nunca. Nunca, não é verdade? Então, se você tiver alguma condição, mesmo que não seja financeira, e que não precisa, por exemplo, passar um paninho na casa, varrer, trocar, botar um móvelzinho numa posição, a gente vai fazer. A gente tem que Sim, saber, né? claro. E a gente tem que saber fazer isso também com Gaia, com o planeta Terra. A gente não pode achar, né? Então eu vou destruir minha casa, eu não vou cuidar da minha televisão, porque eu tenho dinheiro. Né? Eu não posso cuidar de Gaia, porque eu sei que hoje eu já tenho tecnologia, conhecimento para dessalinizar a água do mar. Ora, e quero dizer, quanto mais poluída for esse mar, né? Porque aí também o processo passa a ser mais complicado, né? Porque não é só dessalinizar, não é só te retirar a quantidade suficiente de sal da água, e que leva um tempão, diga-se de passagem, não é assim, passa, não é rapidinho, não, leva um certo tempo. Eu tenho que tratar essa água veio poluída. A gente já tem que fazer isso na água doce, que representa, em média, 3% de toda a água do mundo.
E nós, brasileiros, temos um compromisso até muito maior do que isso, Marcelo. Sabe por quê? De toda a água doce do mundo, de toda a água doce do mundo, e a ONU, eu vou te dar um detalhe para vocês, meus queridos, a ONU hoje reconhece oficialmente 195 países. 195 países. De toda a água doce no mundo, 12% estão presentes no Brasil. 12%. O que eu quero dizer isso para vocês? É como se a gente pegasse 190 pessoas que estão com sede, tá? 195 pessoas que estão com sede. E falo para elas, pessoal, olha, eu tenho aqui 100 litros de água. Nós somos 195. Matematicamente, a gente já sabe de antemão que é menos de 1 litro de água para todo mundo. Concordam comigo? 100 litros de água para 195 pessoas. Para ter 1 litro para cada pessoa, teríamos que ter 195 litros de água. Só que nós não temos isso. Nós temos aí 100 litros de água para dividir para 195 pessoas. Só que uma dessas pessoas, e aqui brincando, tá? Eu vou dizer que é a Anitta. A Anitta consome 12 litros de água. A Anitta é o Brasil. Restarão 88 litros de água para cada 100. Restarão 88, porque 12 já são de Anitta. 88 litros de água para 194 pessoas. Essa é a razão da água doce no mundo entre os países. O Brasil detém, para cada 100 litros de água encontrada, 100 litros de água doce, o Brasil detém 12 litros de água. Isto só permanecerá se nós, como eu falei com vocês, né, continuarmos a cuidar bem dos nossos rios, continuarmos a cuidar bem das nossas florestas, porque eu disse para vocês que nós não temos floresta por conta das chuvas, é o contrário, nós temos chuva ou chuvas por conta da floresta. Deu para entender, Marcelo? Então, para que eu vou ficar tentando reproduzir algo que está naturalmente acontecendo em Gaia? Nem com todo o conhecimento do mundo, nem com toda a tecnologia do mundo, nós conseguiríamos reproduzir, né? Reproduzir esse fenômeno atmosférico chamado rios voadores. Porque se assim fosse, Marcelo, meu querido, o problema do Nordeste, nós teríamos dado um jeito. Concorda comigo? Né? Não precisaria fazer a polêmica transposição do Rio São Francisco, que já está, coitado do velho Chico, super cansado, porque nós não sabemos cuidar do velho Chico. Né? Seja poluindo diretamente, desviando para os processos de irrigação. Enfim, a gente tem que pensar nisto. Voltando à questão dos efeitos, né? Ou dos fatores. Se a vegetação é um fator importante, sobretudo na produção de umidade, de chuva, que, enfim, vai decorrer na formação, sobretudo, de água doce, e que é fundamental, né, a gente lembrar que todos nós somos formados, pelo menos, por 70% do nosso corpo de líquidos, eu preciso dessa água doce, né? Eu preciso de água. Né? Todos nós temos que tomar, segundo os médicos, aí, cientistas, pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. 2 a 3 litros de água por dia. Porque nós somos feitos, basicamente, de líquido. Nós conseguimos viver até entre 5 e 7 dias, em média, né? Alguns seres humanos menos, outros mais, entre 5 e 7 dias sem comer. Mas água,
a gente consegue, em média, no máximo, 3 dias. Ultrapassado o terceiro dia para os quase super-homens, os órgãos entram em falência, chegamos à morte, sem 3 dias sem água. Então, é muito importante a gente manter a água do planeta, não torná-la escassa. O problema é que nós já temos várias regiões no mundo onde a água já é um grande problema, uma grande escassez. Cientistas sociais, cientistas ambientais, climatólogos, arriscam em dizer que a água será, né, fruto de disputa no século XXI, né, assim como é o petróleo. Fala, Máximo. Professor, a minha quando eu era acho que no terceiro, quarto ano, a minha professora de geografia, ela falava que o mundo, a água ia estar acabando assim, e ia chegar num ponto que o mundo ia acabar numa grande disputa por água. Sim, é isso que eu estou falando, né? Existe essa possibilidade, sim, se a gente não souber cuidar da água. A água é um recurso natural, ok? Que ela não é infinita como muitos imaginam. Ela pode acabar se nós não soubermos cuidar dela, né? Se a gente desmata, a gente não está cuidando da água. Se nós poluímos, nós não estamos cuidando da água, né? A água se renova, né, a cada carinho que nós fazemos em Gaia. E eu digo, fazer carinho em Gaia, cuidar de Gaia, é manter as florestas em pé, né? É plantar árvore. Por que plantar árvore? Porque a gente sabe que esta chuva, que está na forma de vapor, na parte mais alta da superfície terrestre, está também e é encontrada, né, lá no fundo da floresta. E a gente também precisa manter, como nós já vimos, né, o equilíbrio da temperatura do planeta, porque eu falei com vocês, as florestas, elas têm um papel fundamental em sequestrar o carbono, que promove o efeito estufa, aquele calor. Ela sequestra o carbono, porque o carbono tem a capacidade de segurar o calor que deveria ir embora. Se eu chego e retiro, mato as florestas, eu matei o sequestrador de carbono. E aí, esse sequestrador de carbono, que são as florestas, eles também são produtores de oxigênio. A floresta é produtora de oxigênio. E detalhe ainda, a floresta, assim como nós, ela tem na sua formação, na sua constituição, na sua maior parte, carbono. Então, quando eu queimo uma floresta, eu estou liberando carbono. Olha só que loucura que nós, seres humanos, cometemos com Gaia. A gente sequestra ou mata o sequestrador de carbono. Esse sequestrador de carbono, ele é isso, ele sequestra, guarda para si mais carbono, né? E ao guardar esse carbono, ele transforma esse carbono em oxigênio. O oxigênio é extremamente importante para a gente. Mas nós, jogamos fora. Mas voltando aqui rapidamente, né, aos efeitos da corrente marinha. Como é que as correntes marinhas, né, nos ajudam ou nos influenciam na formação de um clima? Lembra que eu falei para vocês, quanto maior a latitude, menor é a temperatura do planeta. Então, quanto mais nos aproximamos de 90 graus, as temperaturas tendem a ser bem menores, né? Lembrar, vamos ver a Antártida, vamos ver o Ártico. E à medida em que nós vamos nos aproximando das baixas latitudes, ou seja, aquelas próximas à linha do Equador, maior a temperatura. Portanto, eu posso pensar na temperatura da água do mar. Aonde vai ser água mais fria, aonde a água vai ser mais leve. Ou melhor, aonde a água vai ser mais quente. A água será mais quente, né? Como vocês da outra aula disseram, nas áreas dos polos.
a água será mais quente na área da região do Equador. Aí eu pergunto a Anitta, ao Máximo, né, o pessoal daqui, o que acontece quando a gente está com frio, hein? A gente gosta de ficar abraçadinho ou afastado um do outro? Abraçadinho, quanto mais junto, melhor. Boa, Mar. Quanto mais junto, melhor, né? É isso aí. A mesma coisa é o comportamento das moléculas, né? Quanto as moléculas de ar, né, ou da água, o hidrogênio, H2O, quanto mais fria, mais baixa, elas tendem a querer ficar mais juntinhas. Se elas estão mais juntinhas, por centímetro quadrado, por metro quadrado, a água vai estar muito mais pesada. Quando a gente está no calor, a gente quer... Opa, fulano, dá um tempo aí, tá muito quente para a gente ficar muito junto assim. Você está todo suado, você está toda suada, se afasta, não é verdade? Então, o que acontece? As moléculas querem ficar mais soltas, elas estão mais leves, estão mais separadas. E aí, as correntes de água fria, por serem mais pesadas, elas tendem a descer em direção às baixas latitudes. Elas tendem a vir para a linha do Equador. As correntes mais quentes, aquelas que são formadas na região da linha do Equador, elas são mais leves. Então, elas são empurradas, né, elas são retiradas dessa zona da linha do Equador e jogadas, lançadas, né, lançadas para as partes mais altas, das latitudes mais altas, tanto para o norte quanto para o sul. Tá bom, professor, já entendi mais ou menos isso. Então, as correntes estão sendo formadas aqui nas altas latitudes no hemisfério norte e nas altas latitudes do hemisfério sul, por serem mais pesadas, elas correm em direção às baixas latitudes. Tá, beleza. E aí elas empurram as correntes de água quente, né, que são mais leves, para as altas latitudes. E daí, professor? E daí, que lugares que estão vivendo frio intenso, quando essas correntes quentes foram expulsas, elas vão, sobretudo no litoral, aquecer essas áreas mais frias. E quando nós, por exemplo, aqui no Brasil, estamos vivendo o verão, quando nós estamos num período mais quente, as águas frias vêm nos ajudar refrescando o nosso ambiente. Então, as correntes marinhas ou correntes marítimas, elas contribuem no arrefecimento ou no sentido de trazer um certo calor para o ambiente oposto àquele momento. As correntes quentes vão, no caso, aquecer o ambiente que está muito frio. Por exemplo, o inverno europeu, ele é suavizado pelas correntes quentes que vêm do Golfo do México, da mesma forma que, no caso do sul, né, aqui do Brasil, nós recebemos correntes frias vindas da Antártida, quando chegam no verão, ok? Eu quero falar um pouco, ainda que eu não vá me aprofundar, porque esse aqui é um assunto muito específico, são as massas de ar. Queria finalizar dizendo o seguinte para vocês. No próximo encontro, nós vamos falar sobre massas de ar, ok? E vamos trazer um assunto novo, tá? Com vocês, que eu quero conversar um pouco sobre industrialização com vocês. Mas as massas de ar, eu queria dizer que elas são, de todos os efeitos, de todos os fatores, aquele que mais influencia na formação do clima do nosso continente, ou melhor, do nosso país, no Brasil, tá? As massas de ar. Nós somos atingidos por 5 massas de ar durante o ano inteiro. Em alguns momentos, somos atingidos mais pelas massas quentes, em um outro momento, somos mais atingidos pela massa mais fria, que, no caso, nós só temos uma,
que é a MPA, massa polar atlântica. Quero também, para finalizar, dizer a vocês que quando nós estudamos massas de ar, ou melhor, percebemos as massas de ar, nós estamos falando em verdadeiras bolhas de ar que são muito maiores do que, muitas vezes, toda uma região do nosso país, e que essas massas de ar, elas trazem nelas sempre duas características. A característica de temperatura e a característica de umidade. Essas características, umidade e temperatura, são adquiridas a partir do local onde elas se formam, essas massas de ar. Então, quando eu falo que a MPA, né, massa polar atlântica, essa que vocês estão vendo aqui mais à direita, aqui, ó, essa sigla aqui, ó, MPA, massa, M de massa, P de polar, está dizendo onde ela se forma, atlântica também está dizendo onde ela se forma. Se ela é polar, ela é fria. Se ela é atlântica, ela é úmida. Essa massa, ela está mais presente no país durante o período do inverno. É onde ela tem grande força. Tá? Quando chega no verão, ela raramente aparece. Ela é muito frágil, porque ela recua, ela tem um recuo. Mas tudo isso a gente vai falar no próximo encontro. Mais uma vez, eu queria abrir aí, se alguém tem alguma dúvida, né? Quer falar alguma coisa? Professor, Fala, Marcelo. Gaia seria o quê? A Gaia. Terra, nossa mãe, é o nome em grego que Ah, nós tá. chamamos. Tá Gaia é bom, terra, tá? tá Então, bom. quando você, toda vez que tem gente, né? Então, saiba que quando tem... Eu tenho como é que elas... São minhas primas, né? Hoje até ganhei uma fotinha dela. São minhas primas de 3º grau, ou seja, elas são filhas da filha da minha prima. E aí a Aurora e Gaia, ou seja, Aurora e Terra, né? Aurora como despertar, amanhecer, tal, e Terra. Então, Gaia quer dizer terra. Então, devemos cuidar de Gaia. Gaia é a nossa casa. Tá, querido? Obrigado. De nada, queridão. Bom, pessoal, então, na quinta-feira que vem, véspera de feriado, né? Feriado esse extremamente importante, ainda que tentem retirá-lo, ainda que tentem diminuí-lo, que é o Dia da Consciência Negra, né? O dia 20 de novembro. Nós até abordaremos um pouquinho isto, é importante que falemos disso, mas é o dia que esse feriado, aliás, a nossa aula antecede a esse feriado. Então, nós retornaremos aqui às 8h da noite. Eu agradeço muito essa disposição, essa paciência, essa generosidade com a aula comigo, enfim, com o projeto. É realmente de admirar a garra de vocês. Fico, assim, muito impressionado. Fico, sei lá, emocionado até. Tá bom? Uma boa noite, queridos. Tudo de bom. Vou parar aqui de compartilhar. Boa noite, Obrigada, professor. professor. Boa noite. Obrigado, Boa noite. professor. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, professor. Boa noite. Já estou saindo também um pouco. Não, tranquilo. Eu vou fechar aqui, tá bom? Tchau, Tá bom. querido. Bom final de semana. Tchau. Igualmente para você também. Tchau.